Durante uma live do E-Detalhe, o Arthur Duval comentou sobre uma cartilha bizarra sobre drogas distribuída pelo governo Lula. Presta atenção aqui, ó. Governo suspende seleção de prêmios com cartilha sobre jovens e drogas. Não, isso aqui, cara, ó. Isso aqui é muito Brasil, velho. Isso aqui é muito Brasil. Vamos lá. A Senad não coaduna com qualquer orientação que afronte as leis do país e que possa representar burla às autoridades policiais, diz o órgão do governo. Por que isso acontece no Brasil? Porque a gente tem aqui, cara, muitas instituições de Estado, muitos organismos públicos repletos de pessoas com seus cérebros inundados de ideologia. E durante as coordenações desses programas todos, alguém ou uma equipe com muita ideologia embutida no rabo, entendeu? Faz esse tipo de merda. O que aconteceu? Olha lá, os caras fizeram uma cartilha para entregar para usuário de droga. Dizendo o quê? Procure ali contato com a tua família, né? A droga faz mal, qualquer... Não. São orientações para o usuário de droga que nós vamos ler juntos aqui. Número 6. Evite ficar em lugares muito visados por policiais. Cara, não dá para acreditar, velho. Não, sobe lá. Vamos lá. 7. Não ande com grandes quantidades de droga. Se for comprar, vá direto para casa depois. Cara, como é que pode isso? Número 8. Quando sair, leve apenas a quantidade que vai usar naquele dia. Isso aqui é uma piada. Não é possível, cara. Não é possível. Número 9. Nunca ande com a droga dividida em embalagens ou porções. Isso pode te enquadrar como traficante. Então é o seguinte. Você tá lá com, sei lá, 1 quilo de cocaína. Não divida em pininhos, porque você pode ser considerado um traficante. Ande com o tolete de 1 quilo de cocaína pra você falar, é pra mim, hein, tio? Número 10. Ter com você seda e um isqueiro talvez possa ajudar a ser identificado como usuário. Já objetos com deschavadores e cachimbos podem ser usados para te incriminar porque sempre possuem minúsculas quantidades de drogas, mesmo quando vazios. Eu vou dizer pra você, cara, isso aqui é um país onde, se você fizesse uma esquete de humor, se você fosse fazer um quadro do Porta dos Fundos, vamos fazer um quadro do Porta dos Fundos, vamos pegar assim, a polícia orientando o cara a não ser pego como traficante, ao cara se livrar do bagulho, ao cara se livrar da fita, tá ligado? Você ia fazer uma parada dessa pra que, sei lá, você fizesse uma esquete do... Não é real. A gente tem um organismo do governo que resolveu dar essas dicas pro cara. Ô, mano, não anda ali com os pininhos de cocaína, anda tudo junto, porque senão você vai ser enquadrado como traficante. E o da hora é você ser enquadrado como usuário, que aí não pega nada, já que tem a jurisprudência criada pelo STF, que até não sei quantos gramas, você é só um usuário, né? E aí eu vou dizer mais uma coisa pra você. Por que isso acontece? Com certeza absoluta, isso vem de alguma janja, alguma assistente social muito doidinha, que trabalha numa parada dessa. Fala, não, isso aqui eu manjo. Vamos dar uma orientação aqui. Isso aqui é o velho espírito brasileiro de considerar o contraventor, o criminoso, o cara que não respeita a lei, como alguém que ele não tinha outra opção. Alguém que há de ser ajudado. Ah, você tá usando droguinha. Vamos te ajudar a não ser considerado um traficante. Vamos colocar você no crime de consumo. Vamos nessa. Vamos fazer isso aí pra você? Na edição da Veja, que chega aos assinantes essa quinta-feira, Radar mostra detalhes da edição da Maria da Lúcia da Penha, uma ação do Ministério da Justiça destinada a reconhecer iniciativas inovadoras na política sobre drogas no país. Entre os selecionados para disputar a premiação de R$50 mil está uma cartilha que orienta jovens como andar com drogas, batizada de Deu Ruim, Fica Frio. O que fazer se você estiver com drogas e for abordado pela polícia? Irmão, assim, não dá. O título do negócio é literal. Deu ruim, fica frio. O que fazer se você estiver andando com drogas e for abordado pela polícia? Por que a gente não dá um prêmio pra esses caras? Por que a gente não vai premiar esses caras? Vamos premiar esses caras. Há pouco,
a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos, que toca a premiação no governo, informou ao Radar que suspendeu a seleção pública do prêmio para que os projetos enviados sejam analisados. Não houve qualquer decisão sobre premiação e nenhum dos trabalhos teve o crivo do Senad, cuja responsabilidade prevista no edital é a supervisão e a fiscalização de todos os atos do concurso. As sugestões enviadas são de interesse e responsabilidade de seus autores, não cabendo à Secretaria interferir nesse processo. A Senad não coaduna com qualquer... aí tem a nota inteira deles ali, né? Enfim, o lance é o seguinte, velho. O Brasil, esse espírito passa a mão na cabeça e abraça, né? Tem um filme bastante famoso brasileiro, que é um filme até relativamente bom. Eu assisti no cinema na época, eu gostei quando eu assisti, e depois eu assisti depois de um tempo mais adulto, né? E realmente, o filme é bom, mas os diálogos estão meio Rede Globo de direção, sabe? Mas o filme é bom. Se chama Meu Nome Não É Johnny, né? O que é Meu Nome Não É Johnny, né? É basicamente um cara chamado João, e o nome do filme é Meu Nome Não É Johnny, como quem diz. Não é que eu sou um traficante, não, eu sou só o João. Sou só o João, usuário de drogas que vendia um pouquinho ali pra conseguir uma renda extra. Eu lembro que esse filme, tá? É basicamente um cara que ele tinha grana, ele era de classe média, e ele escolheu, ele deliberou que ele iria vender drogas pra ganhar mais dinheiro. Então era um cara vagabundinho que resolveu sair vendendo droga, ele abriu uma peixaria e ele vendia o peixe recheado. E aí ele começou a ganhar dinheiro e tal, ele não ficou gigante. Ele era um cara desorganizado, ele andava de chevette, ele era isso. E aí ele foi pegaram ele. E aí uma das justificativas para ele não pegar uma pena gigante e tal, ele foi preso tudo, mas para ele pegar uma pena branda, é que o Meu Nome Não É Johnny, ele não era um super traficante, ele era um João que andava de chevette. E eu lembro que a juíza era a Cássia Kiss, que curiosamente essa atriz depois virou uma bolsominion, né, de ir na manifestação, rezar coisa lá, né, a Cássia Kiss, a senhora lá, toda bolsonarista, ela era a juíza desse caso ela interpretou a juíza desse caso, e a juíza desse caso dá uma pena branda pra ele, e ele depois se torna um produtor musical, qualquer coisa. E a moral do filme é: não adianta você ter um caráter punitivo acima da média, né? Se você der uma segunda chance, as pessoas acabam se tornando pessoas melhores e não sei o quê. Isso é verdade. Em certa medida, isso é verdade. Você não pode ter penas muito duras, você não pode extrapolar. Só que a gente passa do ponto... eu não vou nem falar no garantismo, né? Porque o garantismo ele garante o teu direito de se defender, mas a gente passa do ponto nesse espírito... vamos dar mais uma chancezinha pra ele. A gente passa do ponto. Inclusive, eu peguei um texto aqui, eu vou até falar quem me mandou. O Wesley Delanogari, vocês conhecem, ele me mandou o seguinte texto. Ele falou, tem um estudo gigante de revisão sobre prisão e redução de criminalidade. E nesse estudo gigante, né, 2 pontos foram muito interessantes. Prender geral tem efeito marginal decrescente. Funciona no começo, mas perde força, além de custar muito caro. Numa fase 2, seria mais inteligente com política pública. O que ele está dizendo aqui? Não necessariamente, isoladamente, você sair prendendo geral é a solução de tudo. Então a solução é soltar? Não. Olha só a parte 2 disso daqui. Foi empiricamente demonstrado que o cara ter certeza que será punido funciona mais do que só aumentar a severidade das penas. 95% de chance de tomar 5 anos de cadeia tem mais efeito dissuasório do que 30% de chance de tomar 20 anos. Ou seja, quando a gente fala em aumentar penas, e eu acho que nós temos que aumentar penas no Brasil, não adianta você falar de fazer isso sem falar em dar mais certeza que o cara vai em alguma instância ser punido pelo erro que ele cometeu. Ou seja, se você tiver mais certeza que você vai receber alguma punição, ainda que branda, isso é mais importante na hora do criminoso tomar a decisão de não cometer o crime, do que o cara falar, mano, se eu for pego, eu vou me ferrar muito, mas a chance de você pegar é muito pouca. Isso aqui tem muito a ver com aquilo que a gente sempre fala, que é o sistema de recompensas, né? A gente, principalmente o ser humano jovem, do sexo masculino principalmente, ele adora o risco. Ele adora o risco de uma recompensa. E quando você coloca ali que, mano, o teu risco é relativamente baixo de você ser pego, irmão, bora cometer o crime. Aqui no Brasil, o índice de homicídios que são solucionados já são baixíssimos. Dos homicídios que são solucionados, o índice de pessoas que são efetivamente presas é mais baixo ainda. O índice das pessoas que foram descobertas, que foram presas e que permanecem presas é absurdo. Eu lembro que era um número tão baixo, era coisa assim, é coisa de 3%, coisa de 2%. Então, a cada 100 assassinatos, 2 assassinos são identificados, são presos e permanecem presos. Os outros, sei lá, 90 e tantos
né? Ou não são pegos, ou são sequer descobertos, ou se são pegos, saem da prisão logo. Então isso aqui é um país, cara, que ele exala a impunidade. A gente tem cheiro, a gente tem gosto, a gente tem cor, a gente tem todas as sensações intuitivas de impunidade para que a gente saia cometendo crime falando, não, eu não vou ser pego, não vai dar nada para mim. E aí ele mandou uma outra coisa aqui interessante, quer ver, ó? Porque esse estudo chama, como é que chama isso aqui? Até esqueci, é meta não sei o que lá, quando você analisa estudos, você estuda estudos, né? Ele revisou 40 anos de pesquisas empíricas e tem mais de 1000 citações, né? Artigo com mais de 1000 citações é tipo um vídeo no YouTube ter mais de 20 milhões de visualizações, o Wesley mandou. Então, é uma pesquisa que, diferente das pesquisas brasileiras, que a gente pesquisa muito e a gente não é usado como base para nada. A gente pesquisa um monte de coisa que é inútil. Esse estudo, ele foi citado por mais de 1000 outros estudos, né? E aí ele diz o seguinte: o mundo ideal para reduzir criminalidade, segundo o artigo, é 1. Penas moderadas para que o juiz não tenha pena de aplicar. Então é o seguinte, a pena, o juiz não vai falar assim, putz, isso aqui eu acho que é pesado demais. Não, ele vai aplicar a lei. Ele fala, não, a lei manda você ser punido nessa medida e você vai ser punido e pronto. Número 2, velocidade no processo. A punição tem que vir logo depois do ato. E a gente está num país onde basicamente o judiciário é o judiciário um dos mais caros do mundo e é o judiciário mais ineficiente. Pra você ter uma ideia, enquanto a média de resolução de casos em primeira instância no mundo é de aproximadamente 160, 200 dias, aqui no Brasil nós estamos falando de mais de 1.600 dias para resolver um caso no primeira instância. Número 3, muita certeza de que será punido, mesmo que a pena for moderada. A certeza de que o cara vai ser punido é mais importante do que o tamanho da pena. Número 4, muita polícia na rua, né? Eles chamam de função sentinela. O bandido tem que ver a polícia e ter medo dela, né? Apesar disso parecer meio óbvio, cara, o Brasil segue o caminho contrário. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.